Uhum. Eu posso começar? Pode começar, fique à vontade. Então, bom dia, como vocês já me conhecem, eu sou a Adriana Bombana e eu estou fazendo pós-doutorado na Universidade Autônoma e também aqui junto com o ECOS e o NMD, na UFSC. Mas hoje eu vou trazer algo que eu comecei a trabalhar já na tese do doutorado, que é sobre a ciência pós-normal como um marco teórico e aí uma metodologia específica que a gente aprendeu dentro desse marco. Então, agradecer a presença de vocês. Eu imitei um pouquinho o professor Fábio Garcia da outro seminário, que ele trouxe o livro, né? Daí eu trouxe o livro aqui, que vai basear boa parte da apresentação. Ele é um livro de 1993, para vocês darem uma olhadinha, caso não conheçam ainda. E é de dois matemáticos. Então, eram dois matemáticos que trabalhavam com probabilidade de risco. Então, eles faziam toda a quantificação de riscos e tal, e ao longo do tempo eles foram se dando conta que talvez para os problemas mais complexos esses riscos não tinham sentido vistos da forma que eles abordavam, né? E aí foi uma série de artigos que começaram a trabalhar na década de 80 e aí combinou com esse livro de 93. Deixa eu dar uma olhada. Isso. Obrigada. De nada. E aí, dentro do marco teórico, a gente então encontra o método MUSAP, que é uma metodologia que a gente utiliza para falar sobre as incertezas e os pressupostos. Então, pode passar, Cris, por favor. Eu planejei essa apresentação para cerca de 1 hora, e vocês fiquem bem à vontade para perguntar ou fazer algum comentário se acharem, tá? É bom que como a gente é pouquinho aqui, fica mais fácil o diálogo, né? E aí, durante essa próxima hora, eu pensei em tentar alcançar 3 objetivos específicos, que é apresentar a ciência pós-normal, então, seus preceitos principais, ilustrar sua aplicação através do método MUSAP, que é esse método para explicitar os pressupostos e, a partir dali, fazer uma quantificação das incertezas por trás do conhecimento científico. E depois trazer um exemplo muito pontual de uma parte muito específica e sucinta da minha tese, que é sobre a avaliação de pressupostos para indicadores de qualidade de praia. É isso. Então, primeiro falando da ciência pós-normal, pode passar, Cris. Eu acho legal trazer o contexto em que essa ciência se insere, né? Ela não é uma nova ciência, na verdade ela é uma nova abordagem que não nega o papel da ciência tradicional, ela vem para, na verdade, tentar abarcar um certo situações específicas e eventos específicos, mas que se colocam como muito principais e centrais na crise civilizatória. Por crise civilizatória que a gente pode pensar os problemas socioambientais globais. Então, são esses problemas que têm um alcance mais global, apesar de também ter esse impacto mais local, e que demonstram como a gente tem uma capacidade limitada para poder entender, ou seja, essa ideia que a gente tinha de controlar a natureza, que é algo que vem lá dos primórdios do laboratório, da criação do laboratório, a ciência como algo que a gente traz para dentro do laboratório e analisa, ela começa a ficar pequena perante essa crise civilizatória. Então, por isso é que se traz essa nova abordagem para tentar responder a esses tipos específicos de problema. Aí até eles se alimentam bastante ali ao longo do livro de um trabalho do Latour, que falava sobre a pasteurização da França, no sentido em que o Latour falava que durante muito tempo essa ciência tradicional laboratorial, a técnica assim, metodológica, o que ela fazia era tentar levar o laboratório para os grandes campos franceses, né? No caso, então, levar o laboratório para o ambiente de forma geral. E que agora a ciência pós-normal demonstra que através de todos esses problemas da crise civilizatória socioambiental, o que a gente precisa, na verdade, é trazer de volta a natureza para o laboratório. Na verdade, até nem é trazer a natureza para o laboratório, ela vai chegar de qualquer forma. Então, é nesse sentido que se coloca esse paradigma, né? E aí, Cris, pode passar. Para pensar nessas situações em que a ciência pós-normal tenta trazer algumas respostas, são 3 condições principais que eles acabam tratando. Primeiro, que os fatos são incertos,
Então, por fatos incertos aqui, eu coloquei essa imagem para lembrar de um exemplo que eu acho que é bem interessante, que hoje em dia, com todo o debate das mudanças climáticas, se fala muito do aumento do nível do mar. Mas é muito difícil, a nível político, chegar aqui para o prefeito de Florianópolis e falar assim, olha, em 2050 a gente vai ter esse aumento específico de nível do mar na Praia da Armação. Não é possível a gente chegar, a gente tem os modelos que vão se aproximar, um valor e tudo, mas ele não é certo, né? Vai depender tanto do clima global como das próprias condições mais regionais e como vai haver essa interação entre o aumento do nível e a área costeira. Então são alguns fatos que são incertos, a gente sabe que eles vão acontecer, né? Mas a gente não tem a possibilidade de quantificar com exatidão. Aí, ao mesmo tempo também, outra condição que é importante para pensar a ciência pós-normal são os múltiplos interesses e valores em jogo, que em geral são todos legítimos. Aqui coloquei em geral porque a gente sabe que aqui no Brasil tem algumas narrativas hoje em dia que a gente não devia legitimar. Mas de forma geral, dentro de um processo democrático, todos os valores e interesses eles são legítimos. E aí, resgatando a ideia do aumento do nível do mar, por exemplo, o que isso implica? Quando a gente pensa quais são os seus impactos do aumento do nível do mar, ele vai ser visto de forma diferente por diferentes setores da sociedade. Então, pelos pescadores, os maricultores, os residentes de uma área costeira, os visitantes dessa área costeira e como que isso vai ocorrer. Então, todos esses valores em jogo aqui tornam também essa situação uma situação mais pós-normal. E, ao mesmo tempo, as decisões são urgentes. Então, a gente está falando do aumento do nível do mar, por exemplo, né? Que vai impactar a infraestrutura costeira, vai impactar as atividades econômicas, os modos de vida das pessoas costeiras, né, das populações costeiras. Então, a gente não pode mais atrasar essas decisões. Então, nesse sentido, nessas três condições em que a ciência pós-normal tenta colocar uma luz, né, lançar uma luz nessas situações. E também, acho que cabe mencionar aqui que a ciência pós-normal, então, fala sobre aquele tipo de debate científico que vai informar a política. Então, é muito importante pensar nessa interface entre a ciência construindo uma informação, um conhecimento, que vai ser trazido para o debate político e mobilizado ali. Então, pode passar por gentileza. Briana, só uma coisa. Que tipo de interesses e valores seriam esses, assim, por exemplo? Alguns exemplos que tu possa dar. Deixa eu pensar. Aqui falando do nível do mar, né? Uhum. Por exemplo, quando teve na praia, não foi especialmente específico do aumento do nível do mar, mas quando na Praia da Armação, há uns anos atrás, teve o primeiro problema de erosão das praias, eu lembro que foi um debate que foi bem forte, porque o prefeito, sabendo disso, na época era o Dário Berger, o que ele fez? Ele chegou na prefeitura, a decisão era urgente, tinha o pessoal das casas da Praia da Armação que estavam querendo resolver a questão da erosão. Aí, o que ele fez? Vamos colocar um enrocamento lá. Foi lá que eles construíram aquele muro da Praia da Armação. Sem ter colocado no debate científico, primeiro, a prefeitura é um orçamento público, que eles têm que dividir os valores, né, monetários, digamos, de acordo com as necessidades do município. Então, em que momento foi decidido e com base em que foi decidido que era certo alocar esses recursos da prefeitura em construir um muro que não tinha sido debatido com a população de forma mais aberta. Então, beneficiou de forma imediata aquelas algumas casas que tinham na Praia da Armação. Com o tempo, essa decisão científica a nível técnico não fazia muito sentido, todo mundo falava que, na verdade, ele deveria ter feito outro tipo de obra, porque o muro ele acaba refletindo a energia do mar, então ele incrementa a erosão ao longo do tempo. Tampouco dá para a praia a sua própria forma natural de se desenvolver, que ao longo do tempo a praia tem ela primeiro fica com a faixa curtinha de areia, na época de ter bastante tempestade, que fica um pouco essa areia ela é transportada para dentro da água e depois ela volta em situações de tempo melhor, né? Então, ele não considerou essa dinâmica de praia e colocou e empregou um dinheiro público para beneficiar essas primeiras pessoas. Então, tem todo um debate de será que essa solução foi a melhor solução? Ele contou com uma integração de conhecimento, de informações para poder tomar essa solução, né? E se essa solução realmente fazia sentido para resolver o problema. Então, não sei se fica claro, mas, por exemplo, é esse tipo de situação que a gente coloca em cima da mesa, né? Em que tem diversas disciplinas tentando olhar o mesmo problema, em que tu tem alguns problemas éticos
Então, quando a gente pensa em administração pública, por exemplo, onde eu estou colocando as minhas decisões e as minhas soluções e para quem. E aí também como que isso financia ou melhora, né, a questão. Aí, com o tempo também, os pescadores da própria Praia da Armação acabaram reclamando do que tinha acontecido, porque tinha impactado as atividades pesqueiras na região ali, né. Então, é esse tipo de situação, assim, eu acabo pensando, porque eu não falei, mas vocês já sabem, mas eu sou oceanógrafa, então muitos desses problemas a gente tem visto também nessa parte mais dos diferentes ambientes litorais e como isso se coloca. Eu aqui depois tinha pensado em trazer para vocês também a ideia um pouco do engordamento de praia, que é muito debatido aqui em Santa Catarina devido à questão de Balneário Camboriú. E não sei se vocês viram, mas hoje de manhã eu acordei e tinha uma amiga que tinha me mandado um vídeo de como tá agora a faixa de areia da praia de Balneário Camboriú, que diminuiu super a área que eles tinham pensado colocar. Então foi uma decisão de milhões, colocar dinheiro nessa obra, com base em dados muito frágeis, mas que o engenheiro chega e coloca e diz, né? A gente calculou e é o seguinte, vai ter, se a gente colocar essa área aqui, essa obra vai ter um tempo de vida de uns 15 anos. Normalmente eles falam isso, né? Uns 10, 15 anos, até a próxima alimentação que vocês vão precisar fazer. Então, ela vai se pagar, porque vai ter toda uma atividade aqui turística, vai ter atividade também das próprias pessoas de lazer, dos residentes. Então, a gente acha e recomenda que isso seja feito. Daí vem com todos os modelos matemáticos, vem com tudo. E as pessoas compram essa ideia, né? Em geral, claro que hoje em dia já tem um debate bem importante, porque isso colocou à luz aqui a nível de Estado, né? Como isso é frágil. Então, são nessas situações de informações científicas que estão tentando informar ou na ausência delas, como foi o caso da decisão do próprio Dário Berger com a questão da armação, em que se a gente tivesse tido um debate mais amplo e uma consideração mais ampla também dos tipos de incerteza que estão embutidas nessa decisão, a gente teria novas soluções ou novas formas de abordar que seriam talvez mais correspondentes à situação, né? Eu acho que eu respondi. Sim, com certeza. E aí, ciência pós-normal em oposição ao quê? Bom, não oposição, desculpa, eu já tinha falado que não era isso, mas assim, e a partir do que ela se constrói? Então, aqui tem a ideia da ciência normal, eu acho que vocês até poderiam me ajudar melhor nisso, mas a ciência normal, ela teria como objetivo principal, ou pelo menos a metodologia dela, é se perguntar algo e buscar uma solução. Então, tem uma certa ideia de linearidade, né, da ciência, de causa e efeito. Eu me pergunto e eu realizo uma série de procedimentos metodológicos e vou chegar a uma resposta. E tendo então como objetivo principal encontrar essa resposta, muitas vezes com a ideia de encontrar uma verdade absoluta ou a resolução final de um quebra-cabeça científico. Não que essa ciência não seja interessante, porque na verdade muitos dos nossos avanços que a gente tem hoje em dia, por exemplo, o próprio fato de longevidade das pessoas, que tem a ver com a medicina, né, com a biologia, a biotecnologia, está associada a essa ciência em que fazer esse tipo de pergunta no laboratório com relação ao vírus, bactéria e tal, e com isso a gente conseguiu ao longo do tempo encontrar soluções para alguns desses problemas, por exemplo, de enfermidades, né, de doenças. Mas quando isso sai e aumenta, quando a gente precisa colocar isso e ampliar isso num debate de decisões mais visíveis socialmente, é que entra a ciência pós-normal. E aí a ciência pós-normal não tem como objetivo essa resposta ou esse resultado final. O que ela vai ter é a qualidade do processo de produção de conhecimento. Então, para a ciência pós-normal, o mais importante, todo um processo, e como esse processo é levado a cabo, por quem, de que forma, né? E do que realmente, o que esse processo vai trazer como resposta. E aí, nesse caminho, ela acaba respeitando, então, as propriedades emergentes que podem surgir do processo científico aqui e os processos de não linearidade, reconhecendo e trazendo as incertezas para o centro da análise. Então, eu trouxe esse gráfico que a gente encontra aí no livro da ciência pós-normal, que é bem interessante, porque o que ele faz? Ele coloca dois eixos, um eixo que está relacionado às incertezas do sistema,
e que não são só incertezas técnicas, são também epistemológicas. Quando a gente está fazendo um debate, por exemplo, com relação à proteção da Praia da Armação, com certeza para as pessoas que estavam sendo diretamente impactadas, os residentes da primeira linha do mar, é importante que se tomasse uma ação, né? Então, para eles isso fazia sentido. Agora, quando a gente amplifica isso para o município de Florianópolis, para os pescadores que ali estavam, para os próprios turistas que vêm uma praia que é muito mais artificializada do que uma praia natural, será que era a mesma decisão que deveria ser tomada? Então, aqui nesse sentido de pensar e trazer novos olhares, que a gente fala das incertezas epistemológicas. Não se trata de algo que é uma verdade absoluta para todos, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem nesse outro eixo a parte de altos valores em disputa. Então, é interessante porque na ciência normal, o que a gente buscava, né? Primeiro, que os valores não estavam influenciando, ou, em princípio, né, os valores não influenciam um experimento científico, os valores do cientista não estão ali refletidos, né? E, ao mesmo tempo, tu chega e pede uma certeza. Então, a certeza, ela é algo que é dentro dessa ciência normal. A gente vai chegar a uma certeza de uma resposta. Então, nesse eixo de pensar certezas e pensar valores, é que eles colocam esses diferentes tipos de ciência. Então, aqui teria a ciência aplicada, a ciência de consultoria profissional e a ciência pós-normal, que elas vão respondendo a um aumento, a uma diminuição dessas incertezas epistemológicas e éticas e desses valores conflitivos, né? Então, quando a gente está falando de incertezas epistemológicas ou éticas que são mais baixas e que a gente tem menos valores em disputa para definir essas relações, a gente fala de uma ciência aplicada, uma ciência normal. Então, ela existe, ela é importante. Mas quando a gente já está falando de algo que já está tendo implicações éticas maiores, que a gente está querendo aqui colocar diferentes valores em perspectiva e também com essa ideia de a gente tentar colocar as incertezas para além da incerteza técnica, a gente já tem a ciência pós-normal. Então é mais ou menos assim que ela acaba evoluindo. Essa aqui, a consultoria profissional, só um adendo, ela é um intermediário, digamos, no sentido em que é quando tu já tem uns dados científicos e tu precisa fazer algum tipo de juízo de valor. Então, por exemplo, o médico. O médico sabe que tu está com doença, que tem certos sintomas e que tem certos remédios que vão precisar ser tomados. E aí é um juízo de valor que ele vai fazer com base na experiência que ele tem de trajetória dele, também se é um paciente conhecido, como que esse paciente reage, quais são as limitações que ele tem, se ele tem algum tipo de alergia. Então ele faz esse tipo de juízo de valor com base no conhecimento científico. Então é mais ou menos aqui que entra a consultoria profissional. Briana, eu acho que é bem importante. Posso? Claro. Ah, tu ia falar? Eu ia falar, não, fica à vontade. Obrigada, então. Essa questão das consultorias, eu acho... Porque eu me lembro, eu li esse artigo do Funtovich e o Havertz há um bom tempo atrás e foi muito impactante, principalmente por ele chamar a atenção por esses novos atores que entram no processo da produção de conhecimento e fundamentar as decisões políticas, que são as consultorias profissionais, né? Talvez aqui no Brasil a gente tenha mais dificuldade de visualizar, porque nós não temos muito essa tradição, né? Então, por exemplo, na União Europeia, que eu tenho acompanhado, lá é diário, né? E tem muitas empresas de consultoria que fazem essa intermediação entre as universidades e não é conselho, Parlamento Europeu, porque eles demandam um relatório. E o que eles querem? Eles querem alguma coisa muito mais pragmática, né? Então eles não querem, inclusive eu estava entrevistando profissionais que trabalham em consultoria, eles dizem assim, a gente não quer uma discussão acadêmica, que um cientista vai escrever lá 20 páginas, 100 páginas sobre um tema. A gente quer uma página para tomar uma decisão, né? Como é que está o estado da arte, o que pode dizer sobre um determinado tema. Então, a consultoria, ela emerge nesse sentido muito mais pragmático e, como você colocou, baseado nesses autores, ela leva em consideração esses valores e os diversos interesses que um pesquisador que está ali no mundo acadêmico ou no laboratório, ele vai estar muito circunscrito no seu campo,
né? Ele não mas- vai poder dialogar com alguém que está querendo algo que seja completamente oposto do que ele está produzindo em termos de conhecimento de uma ciência, né, mais aí aplicada, ou ciência básica. Então, assim, é bem interessante isso. A gente não tem muito ainda conhecimento no Brasil, porque eu acho que ainda é incipiente ou é pouco visibilizado esse trabalho de consultoria, né? É feito, existe no Brasil, mas isso é diretamente, isso muitas vezes não é publicizado, então a gente desconhece. Mas é bem interessante. O que eu gostaria de discutir depois, no final da tua apresentação, é um pouco o que a ciência pós-normal avançaria em relação a isso, né? Quais seriam os fundamentos? Eu acho que, pelo que eu me lembro do livro, ele aponta alguma coisa, mas acho que ainda tem muito mais para discutir. Né? É interessante isso que tu colocaste, Márcia, porque, primeiro, eu ia falar em algum momento sobre a confiança nos números que a gente tem. Então, falar um número assim, 20% de probabilidade de pegar a Covid depois de vacinado. Né? O que é esse 20%? Mas assim, normalmente quando a comunicação política ou até a própria, o jornalismo, essas esferas que têm esse impacto na nossa vida diária, normalmente o que eles querem, em geral, é isso. Trazer, né, esse número aqui que vai te dizer faz isso ou faz aquilo. Né? Então, e assim, muitas vezes invisibilizando todo um debate que está ali atrás, ou toda uma teoria ou metodologia científica que foi levada até lá. Eu ia falar sobre isso um pouquinho mais adiante, mas é também interessante falar sobre a consultoria profissional, porque para mim eu tinha a visão da consultoria ambiental aqui também. A consultoria ambiental, para quem não é muito da área, ela normalmente é essa empresa que tem, baseado num grupo multidisciplinar, faz todo um diagnóstico de uma área e ela acaba falando quais são os impactos que vai ter uma certa obra, por exemplo. Então é usado muito a consultoria ambiental para que tu recomende ou faça quais são as ações de resposta que tu tem que dar a um licenciamento de um empreendimento. Então, para o empreendimento passar, ele precisa de um estudo desse impacto ambiental e também um relatório desse impacto ambiental para as diferentes fases desse empreendimento. Então, eles usam a consultoria ambiental como esse intermediador, que em teoria faz na verdade, algo que é de interesse público, quando a gente pensa que um meio ambiente equilibrado está na Constituição de Direitos de Todos os Brasileiros, né? Ela intermedia isso em nível muito local, então no nível do empreendimento, e leva isso para o IMA, e para isso que a gente está falando aqui no estado, né, que é o Instituto de Meio Ambiente, para poder definir se pode otorgar um licenciamento ou não, então, se aquele empreendimento entra ou não entra. Então é mais ou menos essa ideia, mas eu não tinha pensado que tinha essas outras facetas. Porque depois olhando, pensando aqui, Márcia, o Funtoix e o Havertz, o Funtoix é argentino, mas eu acho que faz muito tempo que ele trabalha no contexto europeu já. Sim. Então eles têm lá esse viés, né? Na Europa, qualquer decisão de qualquer coisa, para tudo tem esse trabalho, esses relatórios de consultoria, né? Que aqui realmente, a parte ambiental, sim, a gente tem muitas consultorias nesse sentido, mas para outras áreas, ou são os órgãos governamentais mesmo que fazem o relatório, não é tão expandido assim, né? Mas, tem esse intermediário, né? Acho que E aí, lembrando que uma consultoria aqui no Brasil, pelo menos, é uma empresa privada. Sim. Essa é a minha dúvida lá na Europa, como é que funciona também. Também E é elas privado. são bem sérias? Então, é que eu acho que lá tem mais transparência do que tem aqui, né? No Brasil, o problema no Brasil, eu trabalhei em Belo Monte, e lá é o problema dessa coisa nebulosa que existe entre o público e o privado no Brasil. Você não sabe o que é público e privado, os interesses são muito mesclados. Então, assim, claro, para poder avaliar como funciona lá, e tudo sempre tem problemas, óbvio, isso eu acho que não tem, mas eu acho que a transparência é maior lá, você é avaliada, as empresas são avaliadas no sentido de que, bom, se você fez um relatório que é inconsistente, ele vai ser, né, ainda mais porque a União Europeia é um conglomerado de países, então se tem interesses também, pode ser uma empresa de um país que faz, mas se ela faz mal feita, o outro país vai reclamar. Então, tem um sistema de regulação provavelmente bem mais reforçado. E aqui no Brasil, eu acho que essa é uma realidade que talvez pudesse ser trabalhada nessa perspectiva, é de
como essa relação nebulosa entre o público e o privado no Brasil, ela impacta na legitimidade, na transparência e na qualidade dos trabalhos de consultoria. Né? Eu acho que esse é um problema nosso, né? Que a gente tem que discutir, é um problema brasileiro, eu acho. Escândalos de situações de empreendimentos em que a consultoria molharam a mão da consultoria, a consultoria acabou trazendo um parecer favorável, são inúmeros aqui no Brasil. A gente tem muitos assim. E não é punido, que é o problema. Então você vê, Belo Monte, que eu trabalhei, jamais aquela obra deveria ter sido aceita. Como foi aceita? Né? Aí tem uma longa história para a gente entender essa relação público-privado, que é um escândalo no Brasil. E nada é punido, quer dizer. Então, assim, eu acho que no Brasil as consultorias é um problema muito sério. Assim, uma caixa preta. Exatamente. Então, mas eu acho que a Isaura também queria falar uma coisa. Eu só quero te perguntar, porque quando tu apresentou ali essa figura, tu falou no sentido da ciência aplicada para consultoria profissional, e a ciência pós-normal, ela evolui, né? Tu falou essa palavra, assim. Ela evolui para a ciência pós-normal. Então, eu fiquei me perguntando se seria de fato uma questão da ciência aplicada para a ciência pós-normal um processo de evolução, ou de complexificação, ou são coisas diferentes em níveis diferentes, entende? Então, eu fiquei assim pensando nesse sentido de que se a ciência aplicada seria menos complexa e a pós-normal mais complexa em virtude da adição de elementos epistemológicos e éticos mais relevantes, né? Assim, Sim. mais abundantes, diríamos. É uma pergunta que eu não sei se eu sei responder, mas eu estava pensando aqui no conceito de complexo que a gente usava, assim, até usa para pensar aqui o litoral, por exemplo. Um sistema complexo, que eu entendo, é um sistema em que tu não consegue prover todas as variáveis, então em que a certeza é negada. Então eu acredito que é mais ou menos isso, ela complexifica porque a certeza ela acaba sendo negada, né? A gente aqui coloca, a certeza ela não é a função da ciência normal, ela não está objetivando isso. Ela está então colocando várias variáveis e vários aspectos e valores e interesses que não estão sendo visibilizados. Então isso é mais a importância do que chegar nessa certeza. Sim. Então talvez seja uma complexificação mesmo. É interessante, gostei da pergunta, porque eu também iria nessa direção que tu está colocando. Aumenta mais complexidade, não que seja uma evolução, talvez, porque mesmo a ciência pós-normal pode trabalhar com elementos da ciência aplicada. Sim, né? sim. Então, não é algo que seja... O que regride, né? Se você traz ciência aplicada dentro da ciência pós-normal, você está regredindo estágios, né? Eu nem me dei conta que eu tinha usado evolução. Acho que talvez eu tenha usado para falar aqui cronologicamente. Né, nesse sentido. Então, a ciência normal aqui está toda relacionada ao renascimento, ali, iluminismo, aquela coisa toda. E aí depois a gente vai evoluindo no tempo, então todos os problemas socioambientais que estão em debate, a gente chega à ciência pós-normal, mas realmente ela não é que ela seja melhor, né? É que depende do problema que a gente está olhando, cada um aqui vai precisar. Talvez depende da questão que se quer responder, né? Tem questões que são bem respondidas pela ciência aplicada e tem questões que ela não consegue. Então, ela tem um limite, né? E tem coisas que ela é não só útil como suficiente. Assim. Então, acho que seria por aí. Não é negar o papel da ciência normal. Legal. Né? Ampliar para responder respostas mais complexas, daí a ciência normal deixa de ser útil e o que é mais útil deixa de ser suficiente. Do que útil. Deixa de ser suficiente, aí a gente tem que empregar a ciência pós-normal como um marco aqui para fazer esse desenvolvimento científico para a política. Então também tem que ter sempre essa orientação política. Mas acho que desse slide foi. Sim, e quando a gente pensa em ciência aplicada, a gente pensa em ciências hard aqui, só porque também ciência pós-normal me parece que agregar, né, cada vez mais elementos sociais, históricos, essa complexificação me parece que é algo que as ciências humanas fazem, né, também.
Mas pelo menos ali no livro, em vários artigos, tem muitas vezes que eles citam o papel, por exemplo, principalmente dos economistas, que é ciências sociais e humanas, né? Em fazer a ciência normal e aplicar ela em contextos que deveria pedir a ciência pós-normal. Sim. Que o economista o quê, né? Vai trazer o PIB, por exemplo, para falar de uma diversidade complexa como o Brasil. Vamos aqui dando uma generalização, né? Mas o PIB do Brasil cresceu ou diminuiu? Ok. Mas o que é um número tal? Tem uma certa taxa de crescimento, então a gente está pedindo esse número, essa ciência que calculou isso, né? Mas o que isso está sendo interpretado? Quais são os valores que estão colocados ali quando eu decido colocar o PIB dentro da discussão política sobre o desenvolvimento no Brasil, por exemplo? Sim. Então, são as áreas, né, de ciências humanas. Assim. Então eu penso nesse tipo de coisa, alguns indicadores também sociais que a gente pode ter, de demografia, né? Não sei, da população em geral, assim. Sim. Que entram nessa história. E aí, eu acho que é legal falar que, falando de um debate que foi muito próximo nosso, que foi a pandemia, eu acho legal trazer, para pensar um pouco a ciência pós-normal, essa diferença de risco e segurança. Então, que sentido? Normalmente, assim, um conceito básico do risco são cálculos de probabilidade. Então, vai ter uma certa probabilidade para que a gente esteja exposto, né, uma certa probabilidade para que um evento ocorra. Então, uma certa probabilidade para que eu me contamine num contexto de pandemia. Então, é mais ou menos o cálculo do risco aqui. Mas quando começou a flexibilizar as medidas de isolamento, as pessoas começaram a retornar ao convívio social, a gente não pensava em qual que é o risco que eu tenho de sair da porta de casa. Não pensa um número. Tenho, sei lá, probabilidade de 80% de ser contaminado. Tu pensava em várias outras situações, vários outros elementos que iam te trazer segurança. Então a pergunta não era qual que é o risco de eu ser confectado, mas quão seguro eu estou no momento em que eu saio de casa. E daí um exemplo aqui que eu pensei é quando os pais, né, tinham que levar os filhos ao colégio. O que eles colocavam na mesa? Muito provavelmente, eles pensavam na probabilidade, mas também pensavam assim, quais são as infraestruturas que a escola está colocando, qual que é o transporte que vai ter, o que a pessoa vai poder usar, se a máscara, o álcool em gel, o que os jornalistas estão falando, quais são as experiências que a gente tem em outros locais. Tudo isso entrava ali no bolo para que os pais decidissem se o filho pode ir ou não à escola. Então, nessa questão de diferença entre risco e segurança, que a gente pensa em uma situação mais pós-normal. Então, o que fazer, né, quando esses números são insuficientes para tomar decisões? Aqui eu dei um exemplo individual, mas também aqui decisões mais coletivas, né, que aí complexifica cada vez mais. E eu achei interessante que tu faz essa relação. A percepção de risco está relacionada também com os dispositivos de segurança que estão. Eu construo a minha percepção em função desses dispositivos que estão à disposição das pessoas. Porque se eu tenho um aparato que me dá segurança, a percepção de risco vai ser menor. Né? Que é o contrário, se eu não tenho nada, se eu imagino que no meu país não vai ter nenhum dispositivo de segurança implementado, a percepção de risco provavelmente é maior. Né? E aí até tem umas certas ações que depois a gente para pensar como a gente também pensa nessas ações que vão nos dar segurança mesmo que às vezes elas possam não dar. Um exemplo que eu acho engraçado que ainda ocorre é quando a gente vai agora em buffet de restaurante, ainda tem a luvinha de plástico, que já cientificamente, na ciência normal, já foi demonstrado que a bactéria, na verdade, inclusive é pior que ela esteja nesse plástico, porque parece que a nossa pele tem uma propriedade muito mais fácil de poder repelir ou de, né, ter uma certa defesa do que a própria luvinha ali, mas assim, é colocada a luva porque ela te dá essa sensação de segurança, né, de esse restaurante está fazendo algo, uma medida para que seja mais salubre, para que eu possa viver dentro da pandemia, né. Interessante, não tinha pensado nisso. O melhor seria o álcool gel, porque aí eu acho que teria um efeito, mas é interessante. Mas são, né, várias medidas, várias coisas que poderiam ser colocadas aqui em discussão. Daí se eu penso, a gente está com um problema muito grande de plástico, meu Deus do céu, todo mundo colocando luva de plástico, vai cair tudo isso no oceano. Então, assim, são várias visões no mesmo problema. E várias motivações para que aquilo exista, né? Então, é mais ou menos assim... Vai ampliando, vai complexificando. Eu gostei muito, Isaura, da tua colocação, porque eu acho que situa muito bem a ciência pós-normal.
Mas enfim, podemos passar. E aí aqui eu tinha falado das decisões individuais, então aqui os pais conversando sobre se os filhos vão sair ou não, se vão para a escola ou não, de que forma, com base nos valores deles. Então a gente viu isso muito, né? Quantos grupos de WhatsApp discutindo na pandemia que os pais brigaram porque tinham os a favor do isolamento e os contra, né? E a vacina também? Isso, a favor da vacina ou contra. O professor tem que fazer isso, a universidade a escola tem que fazer aquilo, então tipo assim, são os valores das pessoas que são subjacentes a essa discussão e elas tomam fazem esse debate baseado em várias coisas. Então lá nos cálculos de probabilidade, nas medidas da escola, nas discussões com os amigos de outras experiências e quais são as recomendações da Organização Mundial da Saúde, quais são as recomendações que os políticos fizeram, apesar de que a gente estava com o governo federal totalmente, que caminhava contra, né, a ideia de pensar e gerir a pandemia, mas a gente, a nível estadual ou municipal, tinha algumas medidas que eram tomadas, né, aqui em Florianópolis teve bastante, enfim, o estado teve, assim, medidas, não sabemos quão efetivas foram, como a luvinha de plástico, mas sim que teve uma preocupação. Então as pessoas quando tomam essas decisões, elas fazem baseadas em tudo isso. E isso não só aplicado em uma situação mais individual, pontual, como em uma situação política, né? Então daí a gente tem essa ideia que eles trazem como central para pensar a ciência pós-normal e o processo de construção de um conhecimento de maior qualidade, que é a comunidade de pares estendida. E o que é a comunidade de pares estendida? Ela envolve noções mais amplas de fatos e dados. Então não é só o fato científico, o dado científico, como é, por exemplo, isso. Pensar nas experiências internacionais e ver como é que foi. Pode? Eu tinha uma pergunta sobre que você falou, né, nesse último slide, sobre os números que são insuficientes. E muita gente falou sobre a velocidade em que a gente estava produzindo informações sobre a Covid e sobre a pandemia, que alguns, inclusive, depois foram desmentidos dentro da própria comunidade científica, né? Como é que isso também produziu, às vezes, por exemplo, o Drauzio Varela, que falou no começo da pandemia que não era nada e tal, e depois essa autoridade dele foi utilizada por vários desses grupos de direita para falar, a autoridade dele foi utilizada para deslegitimar as ações em relação à pandemia, né? E eu queria saber o que você acha, assim, dessa questão do tempo de produção da ciência e o uso desses dados dentro das políticas e dessa comunidade de pares estendida. Então, eu não sei se eu consigo elaborar muito, mas assim, pensando rápido, quando na ciência pós-normal eles tentam fazer o quê? Trazer à luz certas partes desse conhecimento produzido que estavam escondidas. Então, um deles é o que eu estou assumindo quando eu faço esse tipo de afirmação. Então, por que o Drauzio Varela fez esse tipo de afirmação? Ou por que eu estou compartilhando esse tipo de informação? Tem uma motivação e uns valores por trás disso. Então, ela tenta trazer isso para a luz, porque isso deixa transparenta, né? Deixa o processo mais transparente e faz com que também a gente consiga identificar quais são essas nuances de uma certa decisão. Então, é isso que eu acho que daria para fazer em situações assim, né? Transparentar mais esses processos. Por que eu estou pensando dessa forma, né? E aí os pressupostos que eu faço para fazer uma afirmação ou um cálculo, né? Então, chegar numa afirmação ou um cálculo aqui, se eu devo ou não sair de casa, o que eu estou considerando para dizer isso, né? Quais são os dados científicos e quais são os meus valores e por que eu acho que tu não deve sair, né? Então, daquela frase, daquele número, é como que tu vai tirando tudo que estava atrás para tu chegar ali. Então, tu afunilou e tu só fala o finalzinho do funil, né? Mas aquela informação, na verdade, ela tem todo um arcabouço na qual ela foi produzida. Então, a ciência pós-normal fala disso, que a gente tem que trazer isso à luz. Então, são duas coisas que precisam principalmente ser colocadas. Os pressupostos, que são as afirmações que a gente faz para produzir alguma coisa ou afirmar, né? E as incertezas. E aí não só a incerteza técnica. Então, provavelmente, sei lá, eu não sei qual que foi a fala do Drauzio Varela, né? Mas provavelmente ele poderia ter dito, né? Tô afirmando isso, mas pode ser incerto devido a isso, né? Então, é colocar quais são as incertezas que estão nessa minha afirmação. É mais ou menos nesse sentido. Não sei se eu te respondi. Sim.
Eu achei bem interessante esse debate, porque eu trabalho com a questão da Covid, das doenças emergentes, a Isaura trabalha sobre a hesitação vacinal. E como é que é o teu nome? Pamela. Hã? Pamela. A Pamela trouxe esse exemplo da pandemia para a gente pensar uma coisa que os autores falam de que a ciência, que há incerteza e os fatos são incertos, as decisões são urgentes. Né? Então, na pandemia, você tem que tomar uma decisão para amanhã. Né? E você chamou a atenção que o tempo da ciência é um tempo mais elástico. A produção do conhecimento e, claro, a sorte que, como já vi experiências com os coronavírus, se conseguiu produzir uma vacina rápida, porque já existia um conhecimento precedente. Né? Se vem um vírus emergente, que se tem pouca pesquisa, vai se demorar anos. Olha, a AIDS, quanto tempo está aí, não tem uma vacina, né? Porque realmente é muito difícil. Né? E apesar de todo o dinheiro que é investido, não é possível, porque o tempo da ciência é mais elástico do que quem tem que tomar uma decisão. Né? Então, assim, o que eu acho, talvez, e de novo o contexto brasileiro é sempre um estudo de caso muito concreto, né? No caso da pandemia, a gente teve movimentos dentro da ciência que eram contraditórios. Né? Claro que isso não é uma novidade, controvérsias existem já, sempre existiram e tal. Mas, por exemplo, no caso da vacinação, no caso do tratamento precoce, você teve um impasse que daí talvez esse exemplo que você está dando, do Drauzio Varela, que tinha uma posição, um pressuposto, né, que se chocava com pressupostos de outros movimentos que apareceram na pandemia, que se tornaram, que eu acho que não é que apareceram, eles saíram debaixo do tapete, já existia na sociedade, né, e que advogavam outros pressupostos. Né? Eu acho que quem pode falar melhor aqui é a Isaura, que trabalha com a questão da hesitação vacinal, e ela mostra no trabalho dela, estou falando por ti, pode falar. Esse movimento que existe contraditório dentro da ciência, né? Que são pressupostos diferentes. E aí, por isso que é super importante que a Briana está trazendo para a gente, como trabalhar com isso. Né? Mas que bom, Márcia, te agradeço por ter lembrado isso. Esse negócio das decisões urgentes é que na ciência pós-normal, às vezes, a gente tem que fazer o quê? Apesar de não saber tudo, tem que tomar decisão. Então, assim, tem que tomar decisão baseada no melhor conhecimento disponível. E qual que é o melhor conhecimento disponível? E aí que entra a questão da produção desse conhecimento, que é quando ele entra no debate com a comunidade de pares estendida. Porque ele ajuda a elucidar, né, iluminar algumas coisas, algumas perguntas que a gente tem. Porque é isso, eu acho que numa situação pós-normal, quanto mais conhecimento a gente tem, menos resposta a gente chega. É aquela história de quanto mais conhecimento tem, mais perguntas se faz. É mais ou menos isso na situação pós-normal. Então não chega a uma resolução, né, das perguntas, mas sim a mais perguntas. E aí ela pode ser de duas formas. De forma da comunidade de pares estendida interna, que é entre cientistas, ou seja, dentro aqui das instituições acadêmicas. Então, não sei, aqui pensando na pandemia, né, o epidemiologista falando com o pessoal da psicologia, porque estava com problema, o pessoal que estava tendo problema do isolamento em casa, que teve muito problema psicológico associado a isso. Então, falando também com as próprias pessoas que trabalhavam com essa engenharia de o álcool em gel vai funcionar, né, ou os biólogos que estavam relacionando isso com a pele. Então, assim, são vários cientistas de diversas disciplinas trabalhando aqui na comunidade de pares interna para poder pensar esse processo, para trazer essa resposta à política, né, ao que o tomador de decisão vai precisar para dizer o que precisa ser feito numa situação como essa. E aí ela pode ser externa. E aí a externa é quando ela ultrapassa essas paredes da universidade e aí traz outros atores dentro da tomada de decisão. E aí a gente pode pensar de novo ali, quando for falado no ordenamento da praia de Balneário Camboriú. Ok, os engenheiros debateram com arquitetos, que devem ter debatido com alguns oceanógrafos também, com engenheiros ambientais, sobre como é que era a obra, como é que ia fazer, qual que era o que podia ser calculado no futuro, qual que era o tempo dessa obra, de resistência da obra ali, o que ia precisar, enfim, são várias perguntas que se colocam nesse debate. Mas aí, quando a gente vai tomar decisão a nível político,
a prefeitura precisa pensar, isso vai beneficiar quem? Ou deveria pensar, né? Quem que vai pagar essa obra? Quais vão ser os custos sociais e quais vão ser os benefícios sociais dessa obra? Ela vale mesmo a pena? Então, nesse sentido é que entra a comunidade de Parede Estendida e às vezes até para trazer alternativas. Então, a população está pensando a prefeitura está pensando em engordamento, mas vai... E isso é algo que a gente fala que em Floripa é bem debatido, porque essa questão da erosão ela vai ficando cada vez mais importante, né? Mas o certo seria o quê? Não, ter vegetação de duna, não construir em cima da areia. Então, assim, traz outras alternativas para uma primeira ideia e estratégia que seria fazer um engordamento de praia, por exemplo. Né? E aí eu acho que pode passar aqui, Isaura. Então, aquilo de explicitar a comunidade de Parede Estendida, ampliar ela, né? E agora trazer incerteza para o centro da análise. Então, primeiro a ideia de incerteza, o que, que é? Tudo aquilo que se afasta de um conhecimento absoluto de algo. Então, assim, a gente tem certeza sobre muitas coisas. Mas a incerteza, para quem estuda as incertezas, tem todo um campo para isso, ela não é só aquela incerteza técnica ou metodológica que a gente está acostumado a ter, por exemplo, nas aulas de estatística, né? Nas aulas de estatística a gente fala sobre um número, normalmente esse número vai associado a alguma unidade de medida, e ele é pensado num desvio padrão ali, né? Numa certa forma em que ele pode ser mais ou menos aquele número. Então essas são incertezas que a gente está mais acostumado. Mas tem agora as incertezas epistemológicas, que são essas várias visões sobre esse número, o que ele representa, né? O PIB aqui é um bom exemplo. Então vai ter pessoa que está querendo pensar que o Brasil tem que desenvolver, tem que aumentar o PIB, beleza. Mas o pessoal, por exemplo, está trabalhando com ciências sociais, por exemplo, sabe que o PIB não é medida de qualidade de vida, por exemplo. Também, o PIB não é medida boa para pensar aqui em problemas ambientais, porque quanto mais o PIB tem, mais custo ambiental está resolvido aqui, né, embutido nesse aumento do PIB. Então, é mais ou menos nessa história assim que a gente coloca a incerteza. Então, essas incertezas epistemológicas e as ontológicas, que são aquelas que por mais que a gente queira saber, a gente não vai saber mesmo. Então, é a mesma coisa assim pensar, a gente tem probabilidade aqui de previsão de tempo, né? Mas a gente não vai poder, assim, pensando daqui um mês, daqui 2 meses, não tem como dizer hoje como é que vai estar o tempo em Florianópolis no dia 29 de agosto. Não existe, por mais, pode ter mais ou menos uma noção em base, né, a toda como o clima se comporta nessa época, né, e tal, mas você não vai conseguir dizer como é que faz. Então são incertezas ontológicas, são coisas que a gente é limitado para poder perceber, né. E aí a gente precisa então dessa abordagem mais qualitativa e reflexiva da incerteza e precisa principalmente que a incerteza chegue ao centro do debate científico e político. E aí essas várias formas de classificação, mas eu coloquei aqui uma que é legal, que eu acho que é importante, porque de acordo com a fonte tu pode ter as incertezas de percepção, de antecipação, de efeito, de implementação. Não sei definir bem certinho como são todas elas, mas assim, a percepção eu acho que é bem interessante porque é isso de interrelacionar e dialogar com a comunidade de Parede Estendida, que é como eu percebo um certo problema e as soluções que estão sendo colocadas para esse problema. Então, pode passar, né, Cris, por favor. E aí eu trouxe algo que a gente trabalhava, porque na minha tese de doutorado, o que a gente quis fazer? A gente tinha um conjunto prévio de indicadores e a gente considerava que esses indicadores estavam indicando sobre a qualidade das praias. Era sobre isso que a gente estava trabalhando, né? Então, qualidade aqui de forma multidimensional, tanto para a experiência, sei lá, do usuário, do turista, enfim, quanto a própria qualidade ecológica, qualidade, né, das infraestruturas que tinham ao redor da praia e tal. E aí, então, esses conjuntos de indicadores a gente pegava e tentava, a partir da ciência pós-normal, melhorar eles, ver se eles podiam responder melhor à realidade. Então, o que a gente pensava era mais ou menos nesse sistema aqui, que é uma ideia de como a gente faz a modelação de algo, né? Então, a gente tem o sistema natural, que é, em si mesmo, muito, às vezes, imprevisível, muito dinâmico, muito complexo, que é, por exemplo, pensar uma praia, né? Que hoje de manhã, se eu for lá à tarde, em qualquer praia aqui de Florianópolis, a gente vai ver uma diferença enorme. Tu vê a diferença enorme na própria faixa de areia, tu vê a diferença em que tipo de fauna tu vai encontrar ali, quais são as pessoas que vão estar nesse local. Então, nesse sentido aqui, tu tem esse sistema natural que ele é múltiplo, né, e dinâmico.
e que tem algumas relações causais, mas não somente, né? Porque tem as propriedades emergentes desse sistema que saem dessas relações que não são somente causais. Então, esse é o mundo real. E aí, quando eu vou estudar, quando eu vou propor aqui os diversos indicadores para pensar se essa praia tem qualidade ou não, eu trago essa praia para um sistema formal, que eu formalizo através de números. Eu formalizo aqui através de... Eu vou observar isso, isso e isso. Eu vou observar os caranguejos, vamos supor. Eu vou observar a qualidade da água. Eu vou observar a vegetação de dunas. Eu vou observar aqui os turistas na temporada alta. Então, eu estou formalizando um sistema natural para o sistema formal. Então, eu faço um processo de codificação. Eu codifico esse sistema, né? E aí, tem umas certas regras de inferência, porque, por exemplo, pensar que ver os turistas no verão, né? Vai ser diferente eu olhar de dia e de noite. Provavelmente eu vou olhar só de dia, porque de noite já é outro uso, outro tipo de análise com relação à praia. Então eu vou mais ou menos pensar nessa inferência. É melhor olhar de dia, né? O que eu vou inferir a partir disso? Então é mais ou menos nesse sentido que tu vai fazendo o sistema formal dentro da ciência, né? Só que, claro, nessa codificação tu perde muita informação e mais que perder informação, tu vai escolher e priorizar aquelas que fazem sentido para ti. Então, pra mim, que vem da oceanografia, a praia faz sentido pra mim, vamos supor aqui, dando um exemplo bem reducionista, mas faz sentido pra mim a vegetação de dunas, faz sentido pra mim a fauna, faz sentido pra mim a qualidade da água. Agora, talvez não faça sentido pra mim quais são as relações sociais que estão ali dentro, que se estabelecem num ambiente que é um espaço público, né? E como é que está ocorrendo ali. Então, na minha opinião, de indicadores, isso não vai entrar. Porque, né, eu vou fazer essas escolhas. Então, fazer essa codificação implica escolher. E no momento que tu não escolhe à toa. Tu escolhe baseado na tua trajetória de vida, tu escolhe baseado no tipo de financiamento que tu tem, tu escolhe baseado até na tua trajetória científica também, qual que é a tua formação e por que eu estou fazendo isso, quais são as motivações que me trazem, né, nisso. E aí a mesma coisa acontece, porque aí eu vou apresentar esse sistema formal, por exemplo, a Prefeitura de Florianópolis, para falar como a Praia da Armação está, e a Prefeitura de Florianópolis vai fazer uma decodificação. A partir daqui ela vai olhar como é que ela olha o sistema natural, como que ela pode agir. Então, nessas relações aqui é que a gente vê como a gente faz muitas decisões, toma muitas decisões nesse debate sobre algo que é político, eminentemente político, né? Que vai ter uma situação nas nossas vidas, assim, de certa forma, sempre que ela está para fora dessa esfera do laboratório. Então, é aqui que eu acho que é importante pensar na percepção. Então, vai depender da nossa percepção que a gente vai fazer a ciência numa condição pós-normal. Aí, pode passar, por favor. E aí, eu estou falando... Mas a gente tem mais tempo, né, Márcia? Sim, não. A gente tá fazendo de meio dialogado já. Porque agora que eu cheguei no método. Então, assim, dentro de todo esse marco da ciência pós-normal, eles trazem o método NUSAP como um método que nos ajuda a tentar trazer todos aqueles elementos que estão subjacentes à criação do conhecimento para a luz. Então, pode passar... O que é o NUSAP? Aí que a gente vai chegar. Daí é um acrônimo para 5 palavrinhas, que a primeira é numeral, que é número, né? A segunda é unidade. E a terceira no inglês seria propagação em português, spread, né? Propagação no sentido aqui, então a gente está falando mesmo daquela ideia das aulas de estatística. A gente tem um número, 150, unidade, quilômetros. Spread, mais ou menos 20 quilômetros. Né? Então, pode chegar a 170, pode chegar a 130, vamos supor, né? Então, considera essas 3 primeiras unidades, né? E depois a gente tem uma avaliação, que daí é o juízo que a gente coloca nesse número e nessas unidades de medida. Então, juízo no sentido assim, eu tenho aqui, de novo, falando do PIB, mas acho que é legal trazer essas várias facetas no mesmo exemplo, né? Mas, assim, eu tenho um aumento do PIB no Brasil de, sei lá, 4%. Aí eu vou avaliar, isso é bom ou é ruim? Se é positivo ou é negativo? Então, a avaliação é nesse sentido, de olhar um certo número e ver como é que ele está funcionando, né? Então, são as... E por último, o que falta para olhar esse número? É como que ele foi produzido. Qual que é o processo que produziu ele? Então, a gente tem tudo ali, tem ele como ele, né? Número, unidade, propagação e qual que é a avaliação que ele me traz, mas como é que ele foi produzido. E
E aí que vem e entra esse método para mostrar como é que foram essas várias fases do processo de produção de um certo número. Então, se fala da gestão da incerteza e da qualidade na informação, sobretudo quantitativa. Tá? Pode passar, Cris. Então, o tratamento da propriedade de robustez, que seria associado ao pedigree, né, que é esse P do NUSAP, é a parte mais inovadora do método, porque é uma maneira de reagir à incerteza da percepção, especialmente devido ao foco na avaliação do processo de produção de informação. Aí, e eles falam muito aqui, que eu tinha esquecido de mencionar, mas eles falam muito na qualidade, né? Então, a qualidade como um conceito aqui que se torna como, digamos, o resultado esperado desse processo mais aberto da ciência. E aí é legal de pensar, porque na qualidade, né, no empresarial a gente fala muito de qualidade, né? A qualidade do almoço, do restaurante, a qualidade do tal produto, mas é muito estranho porque tu nunca pensa na qualidade de um número. Qual é a qualidade desse número? Ele está trazendo qualidade que faz sentido para algo que eu estou olhando aqui, que eu estou observando, qual foi a qualidade que trouxe isso, né? Então é mais ou menos assim, mais ou menos pensando nisso que eles fazem e propõem o método. Aí, Cris, pode passar? Então, como é que eles fazem isso? Primeira coisa, é tornar os pressupostos explícitos. Então, se a gente tem um número, a gente vai ter feito alguns pressupostos para chegar a ele. E quais são eles? Então, a gente começa pensando nos pressupostos que estão por trás do número. Então, a primeira parte do método é essa. Identificar esses pressupostos, que claro, já acho que é só para destacar e ressaltar, também vão ser baseados nos nossos valores, né? Nas nossas ideias, na nossa formação aqui científica, mas claro, a gente pode fazer esse processo também mais aberto, mas em geral vai depender de como a gente se coloca, né? Então, tornar esses pressupostos explícitos reduz o viés das avaliações, aumenta a qualidade do conhecimento de base e melhora a avaliação da incerteza. Então, a gente primeiro vai fazer essa listagem de certos pressupostos associados a uma certa informação científica, que vai permitir apresentar essa informação de uma maneira padrão e autoexplicativa através dessa matriz que eu vou mostrar para vocês. Portanto, também faz com que os usuários da informação sejam claros com relação às incertezas existentes. Aí tu pode passar, Cris, porque eu acho que é melhor falar aqui com a relação à tabela. O que acontece? O método do NUSAP, então, fala desses 5 elementos aí da qualidade da informação científica, mas ele mais ou menos transpõe isso à matriz de pedigree, então foca no P, como eu tinha falado antes, né? Na robustez da informação. E aí ele vai ter feito lá a listagem dos pressupostos, né? E aí a partir disso a gente vê de forma sistematizada quais são as fases em que esse pressuposto e em que fase desse pressuposto tem mais ou menos risco ou mais ou menos qualidade, né? Aí aqui são tem várias matrizes de avaliação de pedigree, eu trouxe que a gente usava na minha tese porque é mais fácil de explicar. Então eu vou colocar aqui para vocês, vou tentar falar sobre cada um desses critérios que a gente utilizava, então, e fazendo um exemplo com um pressuposto. Então, falando aqui de qualidade da água. A qualidade da água normalmente é medida pelo IMA, aqui em Santa Catarina, Instituto de Meio Ambiente, é baseado numa normativa do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que diz que a qualidade da água está boa ou ruim, ou está irregular, está imprópria ou está própria, né? Aquela plaquinha que a gente vê quando a gente vai na praia, com base nesses níveis que é estabelecido nessa normativa do CONAMA, que fala que, por exemplo, se tem tal concentração de Escherichia coli, que é uma bactéria, é imprópria ou imprópria. Então, a bactéria é o indicador. Então, a partir dessa bactéria que tu vai entender se tem qualidade ou não, né, da água. Mas qual que é a metodologia para tu medir essa qualidade da água? Eles fazem campanhas, não sei certinho essa frequência, mas vamos supor que sejam 2 vezes por mês. Eles vão com a frota ali do IMA, né? Vai a pessoa lá, ela coleta em certos pontos aleatórios da praia uma amostra de água. Essa amostra de água vai para o laboratório e vai ser medida com relação a essas 2 bactérias, né? Essas 2 bactérias, a concentração delas vai ser medida. E daí, a partir disso, eles vão dizer se ela é própria ou imprópria. Mas é interessante porque, assim, como vocês bem sabem, a água é algo que é muito dinâmico, né?
assim, eles assumem, mas eles têm que fazer esse processo. Eles não têm recurso suficiente para ficar lá todo o tempo olhando qual que é a qualidade da água. Então, o que eles fazem? Eles extrapolam, tanto em espaço quanto em tempo. No sentido em que eu coloquei lá o meu instrumento de medição da qualidade da água, né? Eu vou extrapolar para, não sei, para uma área da beira-mar. Vamos supor que seja só um ponto, tá? Eu coloco um ponto ali e esse ponto vai me dizer como está a qualidade da água de toda a beira-mar. Então, assim, o que eu coletei ali, sendo que tu tem ali as correntes internas, né? Tem como que, às vezes tem alguns locais em que chega mais o deságue da tratamento de esgoto, ou quando não tem também tratamento de esgoto, também tem alguns locais que tem mais isso. E eles extrapolam que eu fui coletado hoje, sexta-feira e tal, para 2 semanas. Então, eles assumem isso, né? Isso é um pressuposto. Só que não é dito quando tu faz lá a plaquinha do impróprio, só sabe que é próprio e impróprio, mas você não sabe qual que é o procedimento que foi levado ali. Então, o pressuposto que eu tenho aqui, eu afirmo que fazendo uma medição, supondo aqui, uma vez a cada 2 semanas, em 2 pontos da beira-mar, eu posso dizer que a praia é própria ou imprópria para banho. Com isso, eu tenho informação suficiente para fazer essa afirmação. Então, esse é um pressuposto. E aí eu pego ele e no método no Zap eu coloco ele em debate com uma comunidade de pares estendida ou interna ou externa. Em geral é interna porque é mais fácil, porque normalmente são assuntos mais disciplinares, né? Porque, por exemplo, aqui eu vou falar mais com os biólogos que vão estar relacionados com essa medição do que com a população em geral, né? Mas assim, eu vou primeiro perguntar qual que é a influência da limitação de recursos para eu escolher esse pressuposto. Então, vai ter uma limitação de recursos. A gente tem a limitação de recursos de pessoal, porque o IMA não tem gente sim sobrando para poder ficar lá o tempo inteiro na beira-mar para poder fazer essa medição. Também tem toda a questão do custo de laboratório, tem a questão de ir em várias praias de Santa Catarina, são várias no litoral vasto, que eles têm que chegar lá, né, e fazer esse tipo de medição. Então, os recursos estão influenciando esse pressuposto, né? E aí, qual que é o nível em que eles influenciam? Daí, tu tem aqui da parte menos fraca, ou seja, eles não influenciam nada, e a parte que vai deixando mais fraco a formação, que eles influenciam bastante, né? Então, aqui, a gente, por exemplo, pensando nisso, tem 100 limitações, ou seja, não tem influência, tem pouca influência, tem influência moderada, tem influência importante ou é completamente influenciável. Então, daí a gente faz esse debate com os biólogos e com o pessoal do IMA que está tomando essa decisão de fazer dessa forma e ver aqui qual que é o nível da influência da limitação de recursos nesse pressuposto, né? Aí, o segundo critério que a gente precisa considerar é a plausibilidade. Quão plausível é isso? Então, quão plausível é eu usar esse método e nessa frequência e dessa forma, né? Que sem entrar no mérito da questão de quais bactérias que eu estou olhando também, né? A concentração das bactérias. Mas assim, quão plausível é isso? Daí tu vai fazendo pontuação. Muito plausível, aceitável, ou plausível, fictício e especulativo, né? Então, vocês vão vendo que o método no Zap traz é isso, ele traz essas fases aqui da produção e quais são os modos em que elas estão. Então, seria mais ou menos isso, né? As linhas são essas fases da produção e as colunas seriam os modos em que essa fase está, né? Uma dúvida que eu fiz. Sim. O próprio pressuposto, então, no caso desse exemplo que você deu, ele já vem composto de alguns indicadores. É sempre assim? Ou que esse pressuposto ele já carrega especificamente indicadores para avaliação da água, Sim. né? E aí você partiu dele nesse caso. Mas normalmente é assim, os pressupostos eles também já vêm baseados em alguns indicadores específicos? Não necessariamente, Marina, que pra mim fica mais fácil pensar indicador porque foi o que a gente fez, né? Mas na verdade ele é aplicado para tudo, qualquer tipo de algo que tu assume na tua pesquisa. Você consegue trazer um exemplo que de repente não tem algum indicador, só para eu tentar ver Tá. as diferenças? Tá, não é baseado em indicador, mas quando o conjunto de indicadores que a gente trabalhava, ele pegava 3 funções das praias. Então ele falava da função mais natural, da praia como um ecossistema, falava da praia como um sistema morfodinâmico, que é essa interação, né, da morfologia ali, a parte mais geológica e física, com a água, por exemplo, e falava também da parte da atividade de recreação. Então, eu entendi o quê? Quando eu penso só nessas 3 funções, eu assumo que a praia pode ser entendida pensando nesses 3 termos.
Então isso é um pressuposto, não sei, que não está necessariamente associado ao indicador, né? específico. É uma forma de tu ver a praia. Eu acredito, pensando aqui no pressuposto como seria, né? Eu vejo a praia pode ser bem representada se observadas as suas funções natural, recreativa e morfodinâmica. É isso que eu assumo do indicador, do conjunto geral, né? A parte mais teórica do indicador. Mas aí tu coloca ele aqui, será mesmo? Daí vai vir o economista que vai dizer, não, pelo amor de Deus, a praia ela traz um monte de dinheiro aqui para Florianópolis, nós vamos colocar isso na mesa, né? Vai vir, não sei, de novo, falando de ciências sociais, por exemplo, né? A praia é espaço público, tanto de relações que tem ali dentro para além da recreação, é enorme, né? Então, tipo, mas eu tô assumindo quando eu falo que eu só vou escolher aquelas 3 primeiras, né? Deixa eu fazer terminou? Também a questão como é que você constrói isso. Digamos, a Briana que está colocando, a partir dos dados coletados, seja entrevista, grupo focal que tu coletou, e tu vai encaixar esse alto grau de acordo, baixo grau, né? É você, ou você, por exemplo, que faz uma enquete ou faz a coleta de dados e pede para eles colocarem essa questão do acordo. É você que, eu estou imaginando que é você que constrói esses parâmetros com base em perguntas que foram feitas ou que você interpretou, e aí o que eu estou chamando a atenção, o que vem antes, né? Como é que você faz antes para poder chegar aqui? Eu pensei em falar isso daqui a pouquinho, tá bom, mas tá. pode ser, vamos terminar esses critérios aqui. Não, tudo bem, mas aí eu conto a minha experiência, como é que a gente fez, né, especialmente. E aí tem isso, se há espaço, voltando lá, na qualidade da água, a gente assume isso para fazer a medição da qualidade da água, mas teria espaço para escolher outras alternativas? Daqui a pensar assim, como é que eu poderia medir a qualidade da água se não fosse através disso, né? Então aí, se tem mais espaço, então tem vários outros, daí tu tem aqui, não tem alternativa, só aquilo, só existe essa tecnologia, a única técnica que a gente tem, beleza? Então é o que tem que fazer, a gente não tem o que fazer, né? Então é mais forte, digamos, essa afirmação, né, esse pressuposto. Mas daí tu tem um número muito limitado de alternativas, daí ele vai ficando mais fraco, porque tu escolheu aquele dentro desse universo de alternativas, né? Número muito limitado, número pequeno, número médio de alternativas e ampla gama de alternativas. Então, quanto mais alternativa tu tem aqui, mais tu vai ter colocado o teu valor para tu ter escolhido aquela específica, né? Então, por exemplo, isso é outra fase dessa ideia. Depois tem o desacordo entre pares, que é quando então a gente coloca isso na mesa com vários pares científicos e quão aquilo faz sentido para a maioria deles ou não, né? Como é que é esse acordo, como é que está sendo essa discussão, esse debate. Então, é um acordo total, todo mundo aceita que é esse tipo de metodologia que precisa ser colocada para a gente medir a qualidade da água. Alto grau de acordo, alguns, ou na verdade a maioria acredita que é isso. Escolas que competem, daí já vem outra parte aqui dos biólogos que vai falar assim, não é bom o suficiente, a gente podia ter feito de outra forma. Então, assim, já começa um desacordo, né? Baixo grau de desacordo e baixo grau de desacordo a nível de controvérsia, de falar assim, não, o que vocês estão fazendo está muito errado, né? Vocês deviam ter feito de outra forma. Então, são essas fases, né? Depois, a objetividade do analista, então, quão objetivo ele é, então, assim, ele não está sensível, ele é pouco sensível, moderadamente sensível, altamente sensível, muito altamente sensível, eu acho que é especialmente importante falar do meu processo. E influência nos resultados finais. Quanto aquilo vai influenciar o meu resultado final sobre a vulnerabilidade. Então, esse pressuposto, né, quanto ele vai realmente estar influenciando o fato de eu chegar lá na praia e falar sobre estar próprio ou estar impróprio. Então, pouco ou nenhum, impacto notável, por exemplo, impacto importante no resultado final. Então, mas assim, esses são os critérios que a gente escolheu, porque a gente estava tratando com indicadores, e tinha já alguns trabalhos feitos na Holanda, por um grupo de pessoas lá, que era da parte de engenharia ambiental e associado ao governo. E aí eles faziam dentro da própria construção de indicadores, para informar a política, eles faziam esse debate. Daí, para mim, foi útil. O que a gente fez foi pegar isso e trazer. Pode falar. Desculpa. Na verdade, eu ia perguntar se tem algum tipo de ordem, né, para poder você fazer isso. Porque eu estava pensando, por exemplo, esse espaço para escolher, ele influenciaria no primeiro. Porque se eu não tenho nenhum espaço para escolher, então a limitação de recursos talvez não
não seja relevante. Porque mesmo se eu tivesse muito recurso, eu não teria alternativa. Então, tem alguma ordem para eu aplicar isso? Ou... Não, desculpa, qual que é o teu nome? Daniel. Daniel, não necessariamente. Na verdade, a ideia é que Todos tu os faça um de cada critérios, vez, né? Assim, Mas e quando eu tô falando, por exemplo, no caso desse, que os critérios, eles são... um responde ao outro. Porque se eu não tiver, por exemplo, sei lá, num caso que eu não tenha nenhuma outra alternativa, que é a única maneira de fazer seja tal, mesmo que eu tenha recurso na ordem dos bilhões, isso não iria mudar porque não existe uma alternativa, né? Um tratamento, por exemplo, que só tem esse remédio, então se eu tenho pouco ou muito recurso... Sim, mas tu não acha que tu poderia colocar, então, espaço para escolher nenhuma alternativa? Zero? Recebe zero nesse critério, né? E zero no outro, né? Não, Ou 4 completamente. no outro, né? 4 no outro. Daí tu vai ter um número final aqui, é louco? Porque tu vai chegar um número também final da avaliação. Mas na tua avaliação tu vai ter esses dois. E aí vai dizer quão débil ou quão fraco ou quão forte é esse teu pressuposto na avaliação global. Né? Então, assim, não sei se eu te respondi, mas sabe? Porque a gente fazia isso. Mesmo nisso, nesse caso que eles vão dialogando, né? O que eu fiz foi dar o número que é, então se não tem alternativa é zero. Não tem o que fazer, né? Ela vai ser zero. E aí, quando eu penso na influência de limitação de recursos, é completamente influenciada, é 4. Mas aí não acaba, sei lá, talvez distorcendo, né? Vai depender de como tu vai querer usar Porque essa informação, mesmo, esse debate. Mas o que a gente fazia era, eu vou mostrar agora melhor, mas o que a gente fazia era chegar ao número de cada um deles e depois fazer uma média. E daí, por que que aconteceu? Eu não estava falando só de um pressuposto, né? Eram vários. Então eu estava tentando também priorizar os que eram mais fracos, que seriam então os mais prioritários para a gente atuar, né? Então, por isso que era importante ter essa avaliação global. Mas claro, se a gente está falando de um pressuposto específico, é muito mais legal que tu amplifique o debate, né? Mas é isso, coloca o número onde tem que estar. Né? Então, é mais ou menos isso. Não sei se ficou claro aqui os critérios. Tá. Então, podemos passar para frente, que agora eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Então, a aplicação do desenho de indicadores de praia. Pode passar também, Cris. Então, as praias, a gente, só reiterando, né? São sistemas socioecológicos. Socioecológicos por quê? Porque ali tem uma interação diária, frequente, constante, entre os sistemas sociais e ecológicos, né? E são complexos, porque tu não consegue prever, chegar na certeza de como a praia está se comportando, nem a praia a nível ecológico, nem a praia a nível social, né? E aí, a gestão de praias, dentro do que seria a oceanografia, é um campo específico que tem desenvolvido vários estudos para ver quais são as melhores atividades de gestão que podem ser feitas ali, ações, quais são os objetivos. Então, assim, um exemplo específico da ação de uma gestão de praias é manejo da vegetação de dunas. Aumentar a duna, aumentar o espaço da vegetação de dunas. Então, assim, é um campo específico que tem todo um debate com relação a isso. E é nas praias, porque daí a gente viu, através da análise de pressupostos, ela tem uma influência, um viés normalmente muito relacionado à atividade recreativa. Então, ao turismo e tal. Então, mas, enfim, que dentro desse campo tem também toda uma série de estudos sobre indicadores das praias. Então, sobre a qualidade delas, e a partir desses indicadores a gente pode chegar e falar e ajudar na gestão. Gestão aqui pública mesmo, porque a gente está falando no espaço público, né? Então, assim, por exemplo, sabendo que a vulnerabilidade está ruim, porque o indicador é a qualidade da água, eu vou chegar na Prefeitura de Florianópolis e deveria falar, vulnerabilidade está ruim, vocês já estão sabendo. O que a gente pode fazer aqui com essa gestão, né, para melhorar? Daí vem saneamento básico, vem ajeitar as saídas das saídas pluviais, por exemplo, que não fiquem na área da areia. Né? Tem várias alternativas que tu vai trazer a partir desses indicadores das praias. Né? E aí, o que a gente começou a se perguntar quando comecei a fazer o projeto foi se esses abordavam a complexidade dos ambientes estudados. Então, assim, quando a primeira vez que eu tive contato com a ciência pós-normal, eu estava no mestrado, e aí eu estava fazendo mestrado com outro orientador e conheci o meu orientador do doutorado e ele também já estava lendo sobre a ciência pós-normal. Então ele estava interessado nisso, porque o que acontecia? Ele tinha um conjunto de indicadores, pode passar aqui, por gentileza, prévio, na tese de doutorado dele, então assim, era um caso muito específico. Na tese de doutorado dele, ele tinha feito um conjunto de indicadores.
E a gente começou a discutir sobre o meu projeto da tese de doutorado e tal, e ele falou assim, Briana, mas a gente pensando na ciência pós-normal, quão robusto é essa série de indicadores que a gente desenvolveu na minha tese, na tese dele específica, né? Ou seja, a versão 1 dos indicadores, 1.0, tá? Aí ele falava assim, porque foi discutido com pessoas do mesmo laboratório, claro, vários especialistas ali ajudaram, né? O que era mais associado com a parte biológica via negócio da vegetação, por exemplo, ou da fauna. Quem estava mais associado à morfodinâmica, à morfologia da praia, trabalhou com outros indicadores, mas assim, era multidisciplinar, mas estava tudo dentro de uma mesma formatação, no mesmo grupo e tal. E aí ele começou a se perguntar quão influenciado a gente está, com base nessa ideia da literatura da ciência pós-normal. E aí o meu projeto de tese foi olhar isso, e a partir dessa análise da complexidade, da ampliação desse conjunto colocado ali, conjunto de indicadores em debate, se eles faziam sentido. Então, o primeiro objetivo era esse, fazer toda essa crítica, depois construir uma versão 2.0 que fosse mais condizente com a complexidade das praias, depois daí a gente aplicava na prática para ver se fazia sentido mesmo. Então, assim, basicamente, de forma bem geral, o indicador tratava então de 3 funções das praias, que era olhava indicadores, daí eram vários, né? Eles iam como se ramificando, assim. Mas eram indicadores associados à função recreativa, por exemplo, à qualidade da água, mas também, não sei, aqui, qual era a qualidade do acesso e estacionamento para chegar na praia, por exemplo. Era um indicador, né? Também estava associado à função natural, então vinha aqui o patrimônio natural que tinha ao redor das praias, como é que as dunas estavam, né? E depois a gente vinha com a função de proteção, porque a praia, como essa parte dela morfológica, tem essa função de proteger as infraestruturas costeiras, né? Quanto mais prédio tem, ela protege mais as infraestruturas costeiras, então era mais ou menos pensando nesse sentido. E eram esses 3 grandes âmbitos que eram considerados por toda a gama de super indicadores que a gente tinha aqui. Daí, e no final, o que era feito? Que agora sim, falando até, não faz quase sentido nenhum, mas assim, com todas essas ramificações de indicadores chegavam fazendo todos os cálculos, tal, e eles eram depois comparados e normalizados numa escala de 0 a 1. Ou seja, eu podia dizer, com todos esses indicadores aqui, chegar e falar assim, a Praia da Armação tem 0,7 de qualidade. Pense, com tudo isso aqui envolvido. Mas, assim, daí o que acontece? A Praia da Armação tem mais qualidade que a praia ali do lado, a Praia do Campeche. Porque a Praia do Campeche está com 0,4. Então, eles eram todos comparados, normalizados e colocados nesse cálculo, nessa escala, né, de 0 a 1. Então, tu trazia um número final. Para não ficar assim tão de comparar coisas que não tem uma coisa nada a ver com a outra, tinha também o fato de tu fazer só o cálculo para uma das funções. Então, daí 0,6 na praia da Armação, mas a proteção é 0,4, na natural é 0,8 e na parte recreativa é 1, vamos supor. Né? E aí fazia essa média e trazia essa resposta. Então, mais ou menos essa era a proposta do 1.0. Aí, pode passar aqui. O que a gente fez foi tentar ir numa direção 2.0. Então, a gente já assumia que ele estava sendo enviesado, né? Ou seja, a construção tinha sido enviesada. E aí, agora vem essa parte toda que tinha mencionado, Márcia, que é a primeira coisa que a gente tentou fazer é toda uma contextualização. Então, assim, eu ia chegar a olhar aquelas praias com a minha formação específica, né? Então, eu ia ter esse olhar sobre as praias. E também os meus valores, o que eu penso sobre praia, por exemplo, assim. Se depender de mim, eu acho que nenhuma praia tem que ser uma praia artificializada como é Balneário Camboriú, por exemplo. Eu acho isso um absurdo, né? Mas, claro, então, obviamente eu vou olhar uns indicadores para que isso não aconteça, né? Então, assim, eu estou colocando aqui o meu valor, né? Então, a gente olhava, digamos, todas as praias ali e eu ia dizer, se eu fosse chegar sem nenhum embasamento científico ou sem colocar em debate, eu ia provavelmente chegar e falar assim, ó, quero construir indicadores que vão me dizer que uma praia tipo a Balneário Camboriú é ruim e que uma praia tipo a Praia da Armação é boa, né? Então, assim, isso acontecia comigo e isso acontecia com o meu orientador também. Que também, né, tinha todo um embasamento aqui dele, teórico e de valores também. Então, o que a gente fez primeiro? A primeira coisa que a gente fez quando a gente começou a fazer a tese, daí já depois o projeto aprovado, mas eu acho interessante colocar uma coisa aqui. Esse projeto da tese foi naquela época que a gente tinha toda a questão do Ciências Sem Fronteiras, que estava super aberto e tal,
E foi um projeto pensado para utilizar já a ciência pós-normal, então ele já estava colocado na ciência pós-normal. Eu submeti 2 vezes no Ciências Sem Fronteiras e fui negada as 2 vezes. E um dos revisores falou que a gente não estava sabendo manejar a ciência pós-normal. Dentro que assim, o que a gente estava querendo dizer com isso, como se a gente não tivesse, né, não sei, legitimidade para poder falar da ciência pós-normal, né? Claro, porque, enfim, estava falando de algo muito prático, né? E aí, quando eu fui aplicado para a CAPES, daí eu consegui a bolsa. A CAPES também era bem menos focada na engenharia, né? A CAPES ela era mais ampla, assim. E aí, tá, chega para fazer isso, a gente começa a trabalhar e a primeira coisa que a gente fez para entender quais eram as praias e qual era a multiplicidade das praias, a gente organizou uma reunião participativa com diferentes agentes, representantes de diferentes setores da sociedade. Então a gente tinha, assim, cientistas, mas a gente também tinha aqui governo e sociedade civil organizada. Então, e aí nessa foi uma jornada de um dia inteiro, de manhã e de tarde, que tentava capturar essas nuances, assim, de que era importante para as pessoas, quais eram os processos que estavam se dando ali, o que elas achavam que deveria ser um objetivo legal de uma gestão de praias que fosse condizente com os seus interesses. Então a gente primeiro fez tudo isso. Na época foram 54 representantes dessas instituições. Eu tive a ajuda de vários colegas para fazer a reunião participativa e a gente fazia assim, não era só chegar aqui e ser uma audiência, né? A gente primeiro explicou e tal o que a gente queria e depois a gente dividiu em grupos menores. Então, grupos mais ou menos de 10 pessoas, para cada um ir capturando, porque facilitava esse diálogo, né? Então, entre essas pessoas e depois, claro, fizemos todo o tratamento das informações e, enfim, desses mini grupos, né? E aí, a gente, nisso, quis destacar 2 coisas primeiro. Primeiro, as dimensões, então, quais são as várias dimensões que eles consideram uma praia. Daqui a gente entendia a dimensão por isso, assim, a ecologia seria uma dimensão, a parte social seria outra, a economia seria outra dimensão, a parte de todo o arcabouço jurídico, legislativo e de tomada de decisão seria uma dimensão, que é a parte de gestão e governança. Então a gente queria saber mais ou menos como que ela poderia ser distribuída, né? O que tudo fazia aquele bolo que seria uma praia, né? E aí a gente também viu as narrativas que explicavam todas essas escolhas. Então, assim, por que eu prefiro uma praia que não seja como Balneário Camboriú? E quando eu vou falar, quando alguém me pergunta isso, eu vou explicar, eu vou narrar por que eu faço isso, né? Quais são, assim... E aí, nessas narrativas, tu entende mais ou menos as tuas motivações. Nem sempre tu usa só uma narrativa, tu vai ter várias narrativas ali que vão estar dentro do palco, né? Mas a gente, na época, conseguiu... com a ajuda de uma menina que estava fazendo o mestrado lá, que era a Marta, ela encontrou desse debate todo 4 narrativas, que era uma narrativa mais de crescimento econômico, que a gente quer um crescimento econômico através das praias, a narrativa de desenvolvimento sustentável, então aquela assim, a gente quer o crescimento econômico, mas quer que se mantenham algumas infraestruturas aqui relacionadas à ecologia, né? E também que seja pública, que o uso do espaço público seja garantido. Depois a gente pensava em algo mais de preservação ambiental mesmo, que era o pessoal que dizia assim, não quero nem desenvolvimento, não quero turista, não quero nada, a gente quer preservar aqui. E tinha uma outra narrativa que agora, nossa, me deu um branco. De gestão integrada, que era que a gente precisava ver as diversas mobilizações e diversas formas de ver a praia para poder... Era isso que a gente queria para chegar lá, né? Esse era o objetivo. Então, essas 4 narrativas meio que me ajudaram, né, a fazer toda essa contextualização de como essas praias deviam ser entendidas. Tá, aí passando disso, isso fez o quê? Já começou a me ajudar a fazer algumas identificações de pressupostos. Alguns pressupostos aqui já começavam a ser esboçados, né? Mas aí depois vem na parte específica da identificação e avaliação dos pressupostos, que tinham como objetivo, então, primeiro identificar, mas depois verificar a robustez da ferramenta, né? A ferramenta aqui é o conjunto de indicadores, que vai informar sobre a qualidade das praias para a gestão desses ambientes. E aí eu fazia isso depois da reunião participativa com outros 2 pontos. Primeiro, revisão de literatura, então toda uma revisão dos indicadores de praia que existiam e sobre as dimensões e as narrativas, né? Nesse sentido, assim.
E aí eu fiz uma lista prévia desses pressupostos. E depois com essa lista prévia, então assim, eu sozinha, né? Idealmente, se eu tivesse talvez mais gente, se fosse um projeto que fosse maior, a gente poderia ter feito um debate maior dessa identificação dos pressupostos, né? Mas aí foi discutido com o meu orientador, a gente discutiu ali, via quais que eram os mais prioritários, ou se tinha algum problema na redação que a gente achava que não fazia sentido, ou se tinha algum que eu tinha esquecido, então foi algo assim meio, foi duplo aqui, né? Foi uma ajuda mútua, assim. E aí depois a gente organizou grupos focais para discutir, então, daí os pressupostos, que daí a ideia foi fazer a aplicação da matriz no Zap, que é aquela que eu estava colocando no slide, 2 slides atrás. E aí foram grupos focais que foram estabelecidos a partir das dimensões que a gente tinha identificado. Então tinha um grupo focal de economia, então que era para debater pressupostos que estavam associados mais à economia da praia, ou aos indicadores de economia da praia. Por exemplo, o indicador de economia da praia é o método do custo de transporte, que é um método que se utiliza, que o que ele faz é ver quanto as pessoas gastaram no transporte para chegar à praia, tu multiplica isso e isso dá um valor que a praia produz por dia. É cheio de pressupostos, né, para fazer esse tipo de aproximação. Então, mas era um tipo de indicador que foi debatido na dimensão econômica. Então, no grupo focal de economia, a gente debateu sobre isso. Então, e aí tinha economia, gestão e governança, tinha a parte de ecologia, tinha a parte de recreação e tinha a parte de morfodinâmica, que eram 5 dimensões grandes que eu tinha colocado. E excetuando o fato do ecologia, que foi mais difícil fazer o grupo focal, que aí o que a gente fez? A gente fez um questionário online, uma plataforma que se chama SurveyMonkey, e aí a gente mandou para